Fala aí, minhas queridas, meus queridos seres logísticos! Estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast. Você pode ver isso aqui tanto no YouTube quanto no Spotify. Estão ambas as coberturas lá. A ideia aqui é a gente falar sobre tecnologia, sobre inovação, sobre negócios, principalmente gravitando no entorno da logística. Obviamente a gente busca também ser itinerante, sempre em lugares diferentes, para buscar no Brasil inteiro fontes de consulta aí, fontes de conhecimento para você, nossos seres logísticos. Hoje estou aqui com o Ángel Medeiros, um monstro da área de logística, da área de inovação. Ele foi muito conhecido na época que começou a disrupção na Natura voltado para automação. Nós vamos fazer um bate-papo bem interessante aqui com ele. Lembrando que você pode assistir isso dentro do Spotify, assim como no YouTube. E principalmente te convidando já a te inscrever tanto no Spotify quanto no YouTube e dar o seu like aí para aqueles seres logísticos que são raiz, que estão acostumados aqui conosco, já vai metendo o seu like aí. Se você é novo, não nos conhece ainda, meu nome é Carlos Menchique, sou consultor sênior da Prolog, há mais de 22 anos atuando na melhoria de processos dentro da área de logística, há 3 anos agora, efetivamente, dentro do YouTube, provendo mais conteúdo aí para elevar o patamar do seres logísticos através da educação. E nada melhor do que estar aqui com o meu querido Ángel. Ángel, bem-vindo, muito obrigado por ceder um tempo da tua agenda aí. Eu sei que a tua agenda sempre é complicada, cara. E, cara, porra, se puder falar contigo, cara, vou te dizer, é um prazer, porque eu acompanho a tua carreira desde lá do início, de longe, na Natura, principalmente admirando, né, cara, o que vocês fizeram, que a Natura e você principalmente fez pela logística. Porque, cara, pra mim é o seguinte, nunca teve automação antes da Natura. E a primeira vez que eu ouvi falar em trânsito elevador, ouvi falar em automação, foi justamente no teu projeto lá da Natura. Que bom estar aqui. E, sei lá, tudo que a gente puder repartir com todo mundo, conversar, estamos disponíveis aqui. Como sempre, acho que eu gosto muito de conversar, sem compromisso, sou um cara meio distraído, meio desparafusado, mas assim, eu gosto acho que de conversar, de trocar ideias, acho que as discussões, adoro uma discussão, adoro divergir das pessoas, que as pessoas diverjam de mim, acho super legal e acho que a luz nasce dessa desconformidade, né? Quando todo mundo vai para o mesmo lado, pensar na mesma coisa, não funciona. Para mim, é verdade, é discutir e ver a juventude com essa velocidade, esse ímpeto que eles têm e tudo que eles estão fazendo, porque a gente era inovador. Mas nós éramos inovadores numa época devagar. Hoje os inovadores, a velocidade é outra, né? A gente andava 100, andava rápido pra cacete. Hoje os caras andam 300 e andam devagar. Então é muito divertido. E é importante entender que o perfil do Ángel não é um perfil de operação logística, né, Ángel? O Ángel é o cara que estava sempre responsável, ele assumia a inovação dentro da Natura. Então essa posição de inovação que ele tinha é justamente, por isso esse perfil, por isso não deu tão bem lá, né, cara? Tu falou que é desmiolado, mas é porque, cara, não adianta, a gente não inova fazendo as mesmas coisas. A gente tem que justamente buscar fazer algo diferente que, eventualmente, até é algo que assusta o mercado, né? Algo que assusta até você. Eu acho que é engraçado. Eu cuidei da operação também. Acho que em alguma época os chefões lá mandavam falar: você inventou o projeto? Agora vai tocar o porra do projeto. O filho é teu, vai aí, agora, e fala: putz, cara, como eu vou tocar o projeto? Eu tenho uma equipe de 4, 8 pessoas, eu conheço todo mundo pelo nome. E eu lembro de uns fundadores da Natura falaram com ele: cara, como que eu vou agora 500, 700 pessoas, como que eu vou chamar a pessoa? Ele fala: não se preocupe, o importante é que eles te conheçam. Você chama todos de olha cara, que legal, olha linda, que legal, eles vão saber quem você é e passe seu recado. Você não precisa saber 300 nomes e colocar em 300 cabeças, mas eles precisam saber que você que está lá e que está com eles o tempo inteiro. E foi muito interessante porque você aprende um pouco que há muitas coisas que você cria na sua cabeça e tudo, na hora que chegam para a vida real, elas têm algumas coisas diferentes, né? Então, aquele exemplo do livro, o livro nunca conta a parte podre, a parte que você esquece, a exceção, a dificuldade, o tempo, o cansaço que a pessoa tem em fazer uma operação repetitiva. Então, é interessante. Eu acho que, de uma forma ou de outra, mesmo sendo um cara de inovação, e eu sou um cara de inovação mesmo, pelo menos assim me considero, desde que comecei em 1970. Eu comecei em 1970 e pouco,
com computadores de 16K. Ou seja, a turma vai cagar de rir, porque 16K não existe, né? Você pega um telefone que tem 16K, as máquinas tinham radiadores e ficava numa sala gelada, esse cartão perfurado, fazia programas de 10 mil cartões perfurados na ordem, parecia um periquito. Mas tudo isso serviu para você desenvolver a lógica, você ver as dificuldades que se tem, como a coisa anda. Tu chegou a programar COBOL? Eu cheguei a programar COBOL, Assembler, PN1, Assembler? linguagem C, lia dumps de memória em Hexa, assim chegava desse tamanho, e você tinha que buscar em que registrador, qual era o conteúdo do registrador, com que deslocamento, não era que o campo tal tem tal, não, você tinha que contar tantos, aqui, olha, tem um zero aqui, então deu pau por quê? Porque dividiu por zero, quando a máquina divide por zero, a benda. Era divertido, cara. Eu comecei, acho que dos primeiros sistemas assim mais importantes que eu participei foi aquele Controle Nacional de Automação Bancária, que era a troca de arquivos, que era uma fita desse tamanho, que se trocava com os bancos, com as informações. Sim, fita magnética, fita né? magnética, daquilo era grandona. Não cheguei a trabalhar em computadores que lia fita de telex, aquela fita de telex furadinha, o faturamento da telex, empresa... a maioria nem sabe o que é, né? Mas eu sei. Da época dos cowboys, né, cara? Aquele negócio, e a gente lia a fita e via o faturamento da empresa. Então tinha coisas assim, e truques, né? A gente aprendia a fazer truques. Eu lembro que tinha vou te contar uma que é interessante. A gente tinha que mandar, tinha um CIP, era Controle Interministerial de Preços. Então todas as empresas tinham que mostrar as tabelas quando ia mudar o preço, estou falando nos anos 70, 75, 76. Você mandava uma fita lá para Brasília mostrando o preço que tinha e o novo aumento de preço, com aquele Brasil inflacionário. E às vezes a gente tinha que preparar todo o material e não dava tempo, não ficava pronto na época. Sabe o que você fazia? Você começava a gravar a fita e no meio da fita você dava uma esticadinha nela, que quando a máquina ia ler, ela chegava na esticadinha, dava erro e o cara ficava mais uma semana. É inovação. Isso é hack hoje em dia. É feio, mas tem um hacker do bem. Mas era divertido. Mas assim, eu comecei nessa época, né? Aí acabei, eu sempre tive esse negócio, parece que sempre me atropelei com as novidades. Ou eu atropelava as novidades, me atropelava. Nada é por acaso. E aí, depois eu acabei indo, isso estava na Alba Química, Adria, empresas alimentícias e tal. Depois fui para Maná, na Maná eu implantei era o Copix, que seria o avô do SAP e tudo mais, e implantamos o Copix lá, e eu lembro que foi um negócio também pitoresco. Na fábrica de Cubatão, era todo o sistema de manutenção de aquela fábrica imensa de adubos, aquelas montanhas e tal. E o cara tinha um Cardex, e não tinha jeito, o cara não queria trocar o Cardex. Cardex. O cara ficava as peças daquelas máquinas gigantes. E o dono falou, puta, mas cara, tem que tirar o Cardex. Eu falei, não, mas eu não consigo tirar o Cardex, os caras não tiram o Cardex aqui. O cara chamou o Cardex na meio da fábrica, tombou, atacou fogo nos cartões e falou, agora você vai usar o sistema. Então você percebe que inovação tem que ter apoio, às vezes, de cima para baixo, né? Essa foi uma. Depois de lá, eu fui para Vilares Informática. Lá trabalhei com inteligência artificial, em 90, 91, também era um negócio meio louco, né? Ninguém nem sabia que era inteligência artificial e a gente tentava fazer a configuração dos elevadores com inteligência artificial. E implantar um sistema de Kanban na fábrica de motores e também era curioso. A gente testou o sistema inteiro e o sistema inteiro funcionava. Aí colocamos para rodar e não funcionava. O Kanban daí automatizado. Automatizado. Era um Kanbanzinho, tinha os cartãozinhos, mas tinha o cartãozinho vermelhinho, tudo só que registrava no sistema. Sentiu o cartão igual. Ia baixando, ia de mini fábrica para mini fábrica dentro da Vilares. Trazia os parafusinhos, as gavetinhas, depois montava a pezinha, montava o motorzinho e tal. E o sistema, não dava baixa, não funcionava. Eu falei, mas que acontece isso aqui? A gente testou, a gente testava, funcionava. E, bom, aí saímos dos escritórios, né, dos geninhos lá do escritório, tudo bonitinho, e fomos para a porra da fábrica. Quando chegávamos no almoxarifado, eu chegava lá e eu vejo o cara lá assim, porque curioso, não te contei, quando eu chegava lá pelas 4, 5 horas da tarde, aí o estoque acertava inteiro, e depois piorava, e chegava de novo e acertava inteiro. Falei, que porra, parecia que era um bet, não um Kanban. E de fato era um bet. O que o cara fazia? Como o cara mexia com as peças e tinha graxa e tinha tudo, e o computador era algo precioso para ele, ele não queria registrar. Sujar o teclado. Então antes dele ir embora, no final do turno, ele tirava todos os cartãozinhos e registrava. Então, meu Kanban era assim, ficava bum, nada de online. Nada de online. Era um bet, era disfarçado. Puta, muito interessante. Por isso que esse convívio, né, com a experiência, tudo. Porque eu acho assim, toda a parte de inovação, toda a parte da automação,
ou ela está voltada para seu negócio, para atender o seu negócio, ou ela é cara e não serve para porra nenhuma. Então, para mim, assim, você tem que fazer tudo para alguma coisa. Ou para melhorar a vida das pessoas, ou para melhorar a produtividade, ou a qualidade, ou permitir o crescimento da empresa, mas tem que ter alguma coisa que a provoque. Se você não tem nada que te provoque, vou fazer um negócio modernoso por modernoso, é melhor fazer um quadro, é mais bonito, né? Mas é interessante, né, porque, porra, na minha geração, né, cara, eu ouvi falar sobre inovação, cara, agora, tipo assim, os últimos 10 anos, os últimos 5 anos, que vem, inclusive, percebendo metodologias de inovação, as empresas se configurando voltada para a inovação. Mas tu não, né, cara? Tu pegou a inovação quando, na época, que ninguém falava sobre isso. Mas acho que era oportunidade. Acho que na vida a gente provoca ou é provocado, ou você tem sorte de estar no momento de alguém que quer inovar, que tem essa necessidade. E depois, quando eu fui para a Natura, eu tive uma grande sorte, né? Na Natura eu estava muito mais próximo dos fundadores, né? Eu posso falar o nome dele, porque até meu amigo pessoal, Pedro Paz. E a Natura sempre teve dentro dele esse negócio. Então, a primeira linha de picking que a gente montou foi em 95. 95, uma linha de picking pequenininha, tal, não sei o quê. Gente, no centro de São Paulo, era no Largo 13, era na Amador Bueno, era num prédio, tem um buraco lá, você colocou um buraco, você colocou uma linha, começou a ter as luzinhas, essas coisas. E era uma briga, a gente apanhou. E era picking by light? Começou a ter já picking by light. E era uma briga, era com a PEN. PEN era a precursora da Schaefer hoje, antigamente era a PEN. E, cara, mas era assim, se apanhava, mas era algo desumano que a gente apanhava. Mas sim, porque não tinha referência, né, cara? Não tinha benchmark. Nada. Isso é interessante, assim, cara. Primeiro que eu queria comentar com vocês, você deve ter percebido, o Angel, ele tem um sotaque forte até hoje, né, Angel? Até hoje. É charme. E charme, que ele não quer nem perder, pelo jeito. Mas o Angel é espanhol, de nascença, tem a família dele, apesar, é o contrário, né? Estava comentando antes, não vamos entrar muito no mérito disso, mas interessante isso, né? Então ele veio sendo espanhol, trabalhando na Natura e começou em 95 fazer uma coisa assim que só para vocês entenderem, cara, é tipo fazer uma brincadeira aqui, né? Mas tem a ver também. Cara, tu tava lá pioneiro. Então essa virada de chave que eu queria pegar contigo, assim, porque como é que vender um projeto que... Porque a primeira coisa que todo mundo empresário faz hoje em dia, eles dizem, onde é que tem isso para mim copiar? Eu quero ver como é que funciona em outro lugar. Eu mesmo escuto isso todos os dias quando a gente está falando de consultoria. Deixa eu ver onde é que tu fez isso, onde é que tu fez aquilo. E nesse caso, tu não tinha onde olhar. Mas a Natura, se você vê a Natura, claro que a Natura cresceu, hoje um monstro de empresa. Eu estou falando de uma Natura pequena, com uma fabriquinha pequena. Na fábrica em Itapecerica, quando entrava o quarto caminhão, tinha que sair o primeiro porque não cabia. Então, era um problema de necessidade. E crescendo e querendo crescer. E os três fundadores sempre tiveram dentro deles essa veia, essa missão, essa visão do futuro, tudo mais. Então, desde já... E outros diretores, outros executivos, eu era mais peixe menor naquela época, mas já começava a passar para nós isso. Então veio um pouco deles essa ideia de crescer, que para crescer tem que estar em cima das atualizações do mundo, se preparando para o novo mundo. A Natura, teoricamente, ela é pioneira. Tem o nome Natura, um cara que coloca o nome Natura numa empresa de 50 e poucos anos atrás, o cara já parece que... É visionário mesmo, total. Né? E os três sócios, eles tinham essa mentalidade e permitiam isso. E o curioso é que se permitia até fazer as coisas e não tinha talvez a necessidade que tem hoje, que hoje a vida é muito mais difícil. Naquela época era difícil porque era novo, mas agora é difícil porque na competitividade e cobrança. Hoje você vai fazer um projeto, a primeira coisa, tem que se pagar em 2 anos. Puta, cara, projeto de inovação que você paga em 2 anos, às vezes em 2 anos eu estou quebrando os cornos ainda, que eu não consegui nem pôr quase em pé. Então era outra vida, né? Era um outro jeito de se fazer as coisas e se acreditar que aquilo era o futuro. Aí quando a gente começou a desenhar para em 98, 99, desenhar a Cajamar, a Cajamar era a fábrica assim, era o sonho dourado, era a fábrica linda, transparente, com automação, armazéns verticais, linhas de pique automática, conversando através de mezaninos. E de repente, por exemplo, vamos colocar tudo para funcionar. Com o SAP, ainda estamos entrando com o SAP. O SAP que entrado na Natura, o WMS era o maior WMS do mundo. A gente veio voltar para a SAP na Alemanha, se iria aguentar tantas transações quanto a gente queria colocar no WMS deles. E era tudo junto. Então assim, vamos lá em 99, vamos para Cajamar, algo todo novo, não sei o quê.
E aí tivemos aquele susto, né? Cajamar ainda teve um problema teve um problema no solo, afundou, o armazém não podia funcionar. A Sério? gente ficou. E aí era liberdade total. Aí tem que improvisar, ó, tem um buraco aqui, isso aqui é uma posição de estoque, isso aqui. E a empresa permitia, por isso que eu falo, os donos estando perto e assistindo aquilo, você tem uma liberdade de atuação muito maior que hoje em dia, que é tudo muito mais cobrado, empresa de capital aberta. Eu comparo um pouco aquela Natura daquela época com uma startup gigante, uma startup grande, mas que tinha esse espírito de inovar, de fazer, de tentar. Hoje é mais complicado. Hoje a gente vê isso em todas as startups, né? Eu acompanho algumas startups, eu gosto, me envolvo bastante nesse negócio. E é maravilhoso o que os caras fazem, né? É tesão, alegria, eu sonho, eu vou fazer, me jogo de cabeça, entrego o emprego, entrego tudo, busco dinheiro com busco dinheiro com os amigos, com os inimigos. E os caras estão fazendo coisas maravilhosas. E estão saindo coisas lindas, lindas. E é isso, porque para mim inovação é assim, tem duas coisas importantes em inovação. Primeiro, o desapego. Então, se você quer inovar, tem que ter desapego. Porque senão você um dia faz um negócio bonito e você nunca mais vai querer matar esse negócio para fazer outro. Que pode ser isso mais é a bonito. parte mais difícil. Porque aí você... Que isso é gestão da mudança, né? Isso. Porque aquilo lá, pô, fui eu que fiz, eu sou o pai, eu quero criar e tal. Na verdade, para inovar, tu vai ter que matar aquilo e criar um novo setor. Outro monstro diferente e matando aqui, e com coisas melhores e coisas piores. É outra coisa, amor próprio, cara. Porque tem que ter muito amor próprio, porque você... Tem momentos que parece que você vai broxar mesmo, assim, para puta, não dá certo, bota para funcionar e demora mais, e não tem tempo. Aí a operação, muitas vezes, você provoca tumulto na operação, porque a operação está tudo quadradinho, funcionando legal pra cacete. Aí você chega e inventa uma porção de coisas que ninguém queria, que dá um puta do trabalho pro cara e que tira a estabilidade dele, e ainda você coloca indicadores mais puxados, né? De performance, de custos. O cara fala, pô, mas você estava tudo bem, quem veio esse corno aqui e inventou tudo isso que me matar? Então, e às vezes tem resistências maiores e menores. Então você tem que ter amor próprio, tem que ter convencimento, tem que tentar, tem que ouvir, porque muitas vezes a gente não escuta, fala, não, o cara está fazendo caca lá. Mas às vezes é que é difícil fazer. E assim, eu acho que as grandes soluções, né, Da Vinci já falava, tem que ser o mais simples possível. Se o negócio que você inventa é muito complicado, é muito difícil que dê certo, muito difícil as pessoas aceitarem e comprarem a tua ideia. E essa simplicidade é que a turma... Eu até hoje faço contas normalmente aqui. Meus meninos, né, que são mágicos e que precisam de todos eles, fazem contas na oitava casa decimal. Eu faço aqui já, e tem uma variação de 10, 20, 30% e vamos embora. E é isso. Mas o legal é que eu acho que é importante assim, o pessoal anotar aí algumas dicas importantes. Primeiro coisa que tu falou, Rangel, que eu queria valorizar é, cara, automação é uma coisa, inovação é outra. Total. Automação, inovação. Inovação é uma coisa que não tem referência, né? Para que é inovar para ti, assim? Eu uma vez, acho que me levaram num lugar para conversar com umas pessoas que... Esse papo, como você inova, como você pensa, por que você... E o que eu penso normalmente é assim, eu acho que sonho mais, eu tenho um sonho, eu penso de fora para dentro. Acho que a conclusão que os caras chegaram, que eles me disseram que eu penso de fora para dentro. Então, o que pensar de fora? Ah, eu queria isso. Então, eu imagino o que eu queria e eu me vejo naquele mundo que eu queria. Como funcionando. Ah, então o CD de São Paulo não tem pallet. Sei lá por quê, eu queria um CD que não tivesse pallet. Então, eu já imagino um CD que não tinha pallet. E aí comecei a pensar o que teria que fazer para não ter pallet. Porque eu acho que quando inovação você pensa daqui de você para fora, você encontra muitas pedras no caminho. E as pedras vão te desviando e vão mudando onde você vai acabar chegando. Todas as dificuldades. E quando você vem de fora do sonho, estava na praia, não sei como cheguei, mas já estou na praia. Parte do ideal, né, o sonho. E aí venho para cá. Aí eu vou encontrar as pedras, vou, mas parece que elas ficam menores. Parece que acho caminhos de passar. E aí você tem que ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe boa, gente boa de todos os estilos. Não tem que ser só engenheiro, ser matemático, psicólogo, é o que você quiser. É gente que está com você para pensar, para evoluir, para te contestar, para reclamar, falar, não, isso aí não dá certo nem cagando, vira para cá, vira para lá. E faz, se vira e não sei o quê, porque depois tem muita transpiração. Você tem o sonho, você tem as metas, tem o que você queria, mas depois, cara, é muito esforço, muitas horas pensando, é tomar vinho e no vinho ficar Essa parte eu gostei. Não, isso, cara, nós tivemos soluções assim, em bares, conversando, falar, putz, eu lembro uma vez na Áustria,
a gente discutindo e o projeto não se pagava porque ficou mais caro, porque o dólar e o aço tinham aumentado e não cabia. Isso é um caso real. E não cabia, e assim, no meio da conversa, não sei quem fala, puta, mas se coubesse mais pallet naquele armazém automático, a conta fechava. Puta, mas mais pallet não dá, porque tem 90 e poucas mil posições, não cabe mais do que isso. Sim, mas 90 mil posições tem, não sei, tem 3 milhões e poucos de caixas. E se tivesse mais caixas? Puta, mas na caixa não cabe. Fala, por que não cabe? Ah, porque ela está ocupando 1,25 m, 1,23 m, não lembro direito. Fala, puta, mas se a caixa tivesse 1 centímetro a menos de cada caixa, caberia mais quantas mil caixas? Fala, puta, e o que faz para ter 1 centímetro a menos? Aí volta, e aí volta no Excel da vida, e fala, puta, todos os 1.300 ECKUs, quantos estão com a caixa que se tirar 1 centímetro não acontece nada? Ah, sei lá, de 1.000 não sei quantos, acho que tinha 100 e pouco, 80 e poucos, que daria problema, que perderia um pouco. O resto cabia. Falei, puta, então vamos abaixar a caixa 1 centímetro. E aumentou uma quantidade imensa e o projeto se pagou. Puta, mas é assim, é a não desistência, né? Então, cara, eu sou um cara que acredito muito nisso, né? Que, cara, não tem problema que o trabalho não resolva. Então, na medida que tu vai impondo lá horas, e eu acho que nos bastidores aqui a gente estava conversando, estava mencionando isso, que hoje tem muita burocracia, né? E isso bloqueia a inovação, né? Pô, um bate-papo como esse, onde tu tá desafiando lá as regras, né? Para buscar a inovação. Uma coisa é tu tocar o dia a dia. Isso. Que tem suas dificuldades, obviamente. Mas a outra é inovar, é fazer algo que não foi feito ainda. Então o nível de desafio, entendo eu, é muito maior. Mas é gostoso, né? Eu acho que todo mundo tem seu papel, todo mundo tem o seu tesão, né? Te falei antes, né? Eu vivo de tesão e alegria. Todos os meus projetos. Mas esse é o teu slogan, né, cara? Meu slogan, o projeto tem que ter tesão e tem que ter alegria. Se não, se é chato, se é não sei o quê, ou se não te dá aquele tesão, aquele puta, vamos fazer, se não é isso, esquece, vai fazer outra coisa. Mas pensando bem, uma startup é assim, né, cara? É tesão e alegria, né, cara? Você vê os fundadores, eles são isso, né? O cara é uma pilha de tesão e alegria, né? Às vezes tem que frear ou tem que falar, cara, você precisa comer, levar dinheiro aqui ou vai buscar dinheiro. Mas é por isso que essa startup está mudando todo o conceito, está mudando a forma de desenvolver, está mudando metodologias, porque as empresas muito grandes, elas ficam muito caretas, elas ficam muita gente, burocráticas, muito né? burocrático, muito consenso, muito alinhamentos, pré-alinhamento. Na startup você senta numa mesa e discute até a morte, bate até soca a mesa, mas no final sai de lá e vai tomar uma pinga, vai tomar uma cerveja, tudo brother. Não é? Esse é outro negócio importante, né? E não confundir uma discussão com uma falta de respeito ou com uma maldade. Não, cara, não somos todos iguais, só que eu não preciso pensar igual a você. E por isso que essas equipes multidisciplinares, pessoas que vêm de outras experiências, com outros caminhos, tudo, acho que enriquecem demais, Tem uma frase que um ex-trainee meu me ensinou, está no México, está numa grande empresa trabalhando no México, e era um negócio gostoso que ele me ensinou e ficou para mim muito marcado, para mim e para os outros caras que estavam comigo. Um gestor A contrata pessoas A. Um gestor B contrata pessoas C. Para mim isso ficou marcado e eu vejo isso. Então um cara que é A só quer ter A's em volta dele. E A, por definição, é um cara irreverente, um cara que quer brigar, um cara que quer ajudar e vai brigar com você, mas não é nada pessoal. Questionador, né, cara? Vamos achar o melhor. O B, que contrata o C, porque o C é uma porção de cara mais limitadinho. Faz o que eu mando. Faz o que eu mando e não me dá nenhum risco. E se fizerem merda, foram eles, porque eles são burros, né? Então, cara, eu achei essa frase de uma sabedoria assim, porque eu tenho um negócio interessante que meu avô falava. Meu avô era brasileiro, então era bem espirituoso. E ele falava, todo dia você tem que aprender alguma merda, mesmo que não sirva pra porra nenhuma, mas todo dia tem que aprender uma coisa nova. O dia que você não aprende nada, esse dia você não viveu, esse dia você morreu, iniciou sua morte. Pode não servir para nada, é um negócio de jornal, como se guarda um lixo, mas todo dia você tem que aprender algo novo. E para mim isso ficou bem marcado toda... E cara, se tu parar para pensar assim, ó, isso é o que move o mundo, né? E ele cada vez está mais veloz. Essa movimentação está cada vez mais rápida. Total. E talvez hoje a empresa que vai mais rápido é a empresa que vai perdurar, né? Porque ela vai se adaptando a essas exigências de inovação, de velocidade que estão exigindo aí. E acho que, não sei a tua opinião ainda sobre isso, mas a gente viveu ali
claro, o lado ruim da pandemia, que, né, a doença em si, mas por outro lado ela acelerou muito as pessoas aceitarem um novo status quo, aceitarem uma modificação, perceberem do que o jeito que estava sendo tocado o negócio talvez não funcione ali na frente. E acho que isso acelerou muito e valorizou muito a nossa área mesmo, né? Eu acho que valorizou o ser humano, acho que valorizou a vida, cara. Eu acho assim, como em algum momento todos nós ficamos frágeis perante algo que não existia, que era invisível, que chegou, sei lá, da onde, por onde, como nasceu, e que o bicho chegou assim e dizendo: você é forte, você é bonito, inteligente, rico. Isso é porra nenhuma. Então isso mudou as expectativas da vida e do que você quer da sua vida, né? Então, que isso é outro negócio importante na inovação, né? Não adianta você inovar hoje querendo fazer um carro de 1.500 cavalos que consome 1 litro. Então, o que esse novo mundo quer de você, o que o novo mundo quer para ele, o que se espera, isso vai provocar muito mais inovação. A velocidade que... A gente pensa bem, o carro elétrico, eu sou fanático por carros, né? O primeiro carro que o Ferdinand Porsche fez era um carro elétrico. Então, estou falando, o Porsche é um monstro, mas porra, o cara fez essa merda lá, o primeiro Porsche que ele fez foi elétrico. Aí sucumbiu, não pôde mais, teve que trabalhar para outras fábricas, botou uma marca vigor, e agora é tudo elétrico. Eu comprei um carro elétrico, estou com um carro elétrico novo aí, fui outro dia para o Rio, cara, fui assim, será que chega ou será que não chega? Mas se não chega, vai pro guincho, né? Mas é inovação, não, cara, mas é inovação. Eu quis comprar elétrico primeiro, eu vou sofrer os percalços da inovação. Eu fui numa boa, né? Desci a Serra das Araras, aumentei quase 100 km da autonomia. Quando subi a Serra das Araras para voltar para São Paulo, perdi quase 100 km da autonomia. Sim. Falei, e agora? E aí cheguei nos postos, peguei 3 postos para dar recarga, nenhum dos 3 estava funcionando. Não funcionava? Não, porque as máquinas estavam em manutenção, porque está começando. Mas então, isso que você tem que ver. Por isso que eu falo de inovação. Tu é um early adopter, né? Então, inovação é isso. Então você tem que ter assim, amor próprio, falar, não, eu vou conseguir chegar, eu não vou me derrotar. Porque, cara, assim, eu devolvi até equipamentos, isso é uma triste história, né? Porque também tem, eu devolvi robôs que faziam picking e que a gente desenvolveu com o máximo de carinho na Áustria e tudo, e devolvi porque a empresa não teve tempo ou paciência ou possibilidades de segurar mais um tempo aqueles robôs para desenvolver. E aí, engraçado que essa mesma empresa me mandou há poucos dias uma reportagem da Amazon usando esses robôs e falando, olha que bárbaro. Eu falei, porra, peraí, nós fizemos isso em 2013, 2014, nós estaríamos muito mais adiantados. Só que quando a gente desenvolveu os robôs, tinha uma máquina do tamanho dessa mesa, que era a máquina de visão, para saber onde que estava o produto que o robô ia pegar, que a aranha ia pegar. Hoje, não tem mais essa máquina desse tamanho. Hoje, a câmera está na cabeça da aranha. Então, ela entra na... Então, tem que ter paciência, tem que ter persistência. Mas eu acho que é uma mensagem assim, para os empresários que eventualmente estejam vendo esse tipo de conteúdo, que tu deixa aqui o seguinte, que a inovação, ela tem incertezas, né? Muitas. A inovação, por definição, ela não é uma garantia de resultado, né? Verdade. Por isso que existem empresas que são as empresas que estão inovando e tem as empresas que são as seguidoras. É isso aí. Então, claro, eu não vou dizer que tem problema ser seguidor e tal, eu acho que cada um se posiciona da forma que entende, né? Mas nitidamente tem empresas que são as que estão desmatando, que estão lá morrendo com a febre amarela, que não conhecia, que estão abrindo caminho, e não é um projeto com payback garantido, não é um projeto com um cronograma muito estável, porque, cara, faz parte do processo aprender com ele. É isso aí. Agora, é mais caro, e a empresa que consegue inovar se torna uma natura da vida. Né? Eu acho que é isso mesmo, assim, inovação tem todos esses riscos, faz parte, e graças a Deus que tem empresários e tem meninos e startups que buscam isso, porque é isso que está nos descolando de tudo, senão a gente estaria... E eu acho assim, cara, no Brasil, o Brasil, tu mesmo falou, o Brasil é um cara criativo. Total. Né? Total. Eu vejo assim, se a gente canaliza essa criatividade para as logtechs da vida, por exemplo, no Brasil hoje temos mais de 250 logtechs, né? E acho que tem muito mais espaço do que isso, né? Porque fala-se muito onde a grana tá, né? Nas fintechs e tal. Mas, porra, na logística é um mercado que está crescendo, é um mercado que está... as indústrias estão comprando tecnologia
Porque o que acontece? Tu mesmo falou que tem várias empresas que, pela burocracia dela, eu não sei como é que está a Natura, mas o que as empresas estão fazendo? Elas têm a sua estrutura burocrática, elas mesmo vão lá e criam as suas startups, né? Para deixar o ambiente do tocador de negócio num ambiente separado e deixa o ambiente totalmente desvinculado da inovação para não ter as barreiras da burocracia da empresa gorda, grande e tal. Eu não estou mais na Natura, né? Eu me aposentei em 2018, montei uma consultoria, Druidas, né? Que os Druidas eram os bruxos, né? O Mago Merlin, todas as caras celtas lá, eram os caras que diziam que previam o futuro, e o Carvalho, aquelas coisas de louco. Então montei a Druidas e estou dando consultoria, dou consultoria ainda para a Natura, dou para outras empresas de grande porte, de consultoria até para os gringos lá para desenvolver o WMS lá na Áustria e tudo mais. Mas é isso mesmo, assim, mas esse problema do gigantismo acho que ocorre em todas. Então, quando as empresas crescem, então não é a empresa A, B ou C. Em todas elas ocorre. O que está acontecendo, um movimento interessante dessas grandes empresas começar a comprar startups e dar liberdade para elas criar para eles, né? Gente, o Bill Gates fazia isso desde o início, né? Ele, quando comprava empresas pequenas, injetava dinheiro nas empresas pequenas, que era para competir com ele, para ele ver quais seriam os inimigos naturais que ele iria ter. Então, e o cara tem que respeitar que de bobo ele não tem nada, né? Mas agora, de fato, quando há um compromisso de retorno em 2 anos, disso, daquilo, muitas coisas, e acho que tem momentos que é necessário, né? A empresa não tem mais dinheiro para se queimar em capex e tal. Mas tem que achar um jeito de ter umas células inovadoras, ou de se juntar, ou de fazer grupos de inovação. Porque o Brasil é um dos países mais ágeis, cara. Pensa, qual era o problema do Brasil? A inflação. Existe algum país no mundo mais desenvolvido na área financeira do que o Brasil? Não tem. Nada. Não tem. Tanto é que banco gringo não se cria no Brasil, ninguém né? Ninguém bate aqui, ninguém conversa. Cheque, você fala em cheques, o cara deposita as coisas. Você vai nos Estados Unidos, o cara deposita o dinheiro que demora. Cara, aqui é tudo mágico, né? O Pix, o Pix. Nos Estados Unidos não tem Pix, né? Coisa de louco. E na logística estamos chegando à mesma coisa, de tempo, com outras condições, né? Cada país tem suas expectativas. Eu desculpe te interromper, eu tenho esse sério defeito. Mas o que eu vejo assim, cara? O brasileiro, cara, as operações que a gente vê nos Estados Unidos e na Europa são operações milionárias. Os caras têm dinheiro, a tecnologia é barata. É fácil fazer isso lá. Aqui, o que a gente vê? Tem pouco capex. E a gente tem que ter criatividade para fazer aquilo ali acontecer. Não é, tem uma pilha de dólar aqui, vou gastar. Aqui não funciona assim, o cara tem que ter criatividade. São duas pilhas, não é só a pilha de dólares, como a pilha né? O euro a 5 ou 6 judia, então para a gente comprar as coisas lá fora é caro. E outra coisa, você vai na Suíça e o cara anda na empilhadeira ganha 3 mil euros, né? Exato. Aqui o cara ganha 3 mil reais. Então, e para pagar a conta não fecha de novo. Exato. E aí tem que ter, mas eu noto de qualquer forma, tem muitas empresas, primeiro, investindo nisso, olhando um pouco mais longe, para mim, por exemplo, a Zara. A Zara é um case mundial que hoje, no pouco que eu sei da Renner, da Riachuelo, tudo, mas e outras empresas, mas o cara, o Amancio Ortega, ele ditou alguma coisa e ele achou dinheiro em outros lados, porque às vezes o dinheiro não está só na logística, né? Está na rapidez, na troca. Eu conversei muito com os caras da Inditex, porque eu gosto muito de conversar com gente de diferentes áreas, né? Eu acho que a inovação você não está restrita se sou de venda direta, se sou de e-commerce, sou de e-commerce. Não, conversa com tudo. Sempre vai aprender alguma coisa e fala, puta, aquele negócio é legal. Mas anotem isso, cara. Tu falou várias vezes isso, que a inovação justamente vem dessas diferentes abordagens, diferentes posicionamentos. Ou seja, a diversidade traz a inovação. Mas tanto em pessoas, na equipe, como em ramos de atividades, você tem que estar e se interessar. Mas o que eu quero? Mas o que eu busco? E não sei o quê. Então o dinheiro e a tecnologia, o que te traz? Quando o cara entra, por exemplo, num provador com 5 ou 6 roupas, né? O negócio da Zara é engraçado, da Inditex. Eles falam que o cabide da mulher é o braço. É o braço. Ela fica jogando tudo, né? E está tudo com RFID. E quando vai no provador, eles podem chegar a saber que cores de roupas, que tamanhos você levou, que roupas, ou seja, o que está gostando para você, que pode ser diferente na sua terra do que em São Paulo, do que no Nordeste. O cara, você tem tecnologias que te permitem saber, puta, essa pessoa que é minha cliente, que é gordinha, que é magrinha, que é alta, que isso, aquilo, gosta desse tipo de roupa para você oferecer.
Por quê? Porque com o RFID você está sabendo tudo que entra no provador ou que não entra. E aí as mulheres têm vantagem sobre nós, porque quando eu perguntei, cara, mas como você monta a loja? A loja do homem é montada, a gente é meio limitado naturalmente, né? Então a loja do homem é limitada assim, tudo combinando. Então eu quero aquilo, né? Aquela calça, aquele tênis, aquela coisa. Modelo de consumo do homem. Eu quero a mulher não. Você ela deixa ela solta e ela vai pegando e vai mexendo. Então tem que conhecer seu público, mas isso que é bacana. Mas é interessante tu trazer o caso da Zara. Eu estudei no meu mestrado o case da Zara. É muito legal. Que é um case espanhol e tal. Mas, e na época, como eu fiz voltado para supply chain e tal, e eles usaram a própria Toyota para redesenhar a cadeia de suprimentos. Então esse tipo de informação, só complementando se eu puder, claro, claro. Complementando a informação do pessoal tá gostando ou não tá gostando do produto, ele volta para o design, para o designer já poder refazer isso, tanto é que a Zara dobra o nível de coleções, por exemplo, do que da Renner. Então ela encurta a cadeia de suprimentos e mostrou também a rentabilidade da Zara, era benchmark de mercado. Eu cheguei a perguntar para o cara aqui, acho que o chefão aqui do Brasil, falar, cara, você tem aquele casaco vermelho, o casaco acabou. Primeira coisa na Natura que eu faço, eu tiro da revista, tiro de tudo, para não me pedirem mais o casaco, porque senão dá um stockout. E o stockout é um pecado para a empresa. Falei, você tira da vitrine? Falei, não, vou tirar por quê? Todo mundo entrou porque, gostou do casaco vermelho. Eu quero saber a demanda real. Eu quero que venha mais. E eu vou convidar a disparar para o cara me mandar casaco vermelho. Então, é como pensar diferente. Isso é responsividade na cadeia, né? Então, e tudo isso para mim leva que... Eu tenho alguns níveis, né? Eu falo muito de mecanização, automação, e depois falo indústria 4.0. Acho que a turma tem gente aí que está misturando tudo. Eu também acho. E que acha que colocou 3 scanner aqui e acha que é 4.0. Ou medir a temperatura do caminhão 4.0. Porra nenhuma, né? E eu também acho que automação e robotização são coisas totalmente diferentes. E mecanização, que começa mecanizando. Para mim, assim, 4.0, sabe que o som... Mas interessante, eu nunca tinha visto ninguém falar o que eu falo. Porra, achei apoio no lugar aqui. Eu sou um que separo isso aí, eu digo que são níveis de evolução, né? Total. E você não precisa chegar no último. O primeiro já pode estar bom, o segundo tem... Para mim, assim, Fórmula 1, para mim é um negócio mais interessante e inteligente. Fórmula 1, porque o Fórmula 1, a cada volta que dá, ele te conta como foi, ele sabe que se você mexe aqui, melhora lá. Então, ele é interativo com você, você repara o tempo. Hoje, se você... Eu vi uns testes feitos em uns carros aí muito engraçados, de pilotos medíocres, normais, que se você coloca os foninhos nele e você pilota, o computador pilota o cara. Então diz, agora você breca tanto, agora você mexe na alavanca tanto, não sei. O cara chega... Melhora a performance. Não, e chega perto dos monstros sagrados da Fórmula 1. Porque o carro é responsivo, o carro está falando com ele aprendeu na volta do outro como faz e fala, tem que frear aqui, tem que transferir o peso para cá, tem que mexer lá, levantar. E o cara está o tempo inteiro te dizendo até do que ele vai sofrer. Que o que a gente não tem, né? Hoje a máquina quebra porque quebra e você pega o Fórmula 1 e está avisando, ó, tira a pressão aqui porque está esquentando esse pneu. Antes de estourar. Então, coisas... É preditivo. É algo assim, para mim, isso aí é o top de a conversação de automação total e interativa o tempo inteiro, né? É o 4.0. É 4.0. Tá distante pra cacete. Ninguém anda perto. A turma controlar a temperatura do baú não é 4.0 nem morto. Mas eu queria resgatar assim, um timeline, né? Nós falamos 95 foi a primeira linha de picking. É isso. Aí 99, ou seja, 4 anos depois, relativamente pequeno, já começou o CD de Cajamar. Onde já tinha robô. A Cajamar já tinha 7 transelevadores, 24 mil pallets automatizados, uma letrovia de 800 metros com acho que 18 carrinhos. Ou era 17 ou 18, acho que era quando a gente ia na lanchonete, que não aguentava mais de testar à noite. Vamos no carrinho 18, a gente ia lá tomar um chocolate de madrugada, que apanhávamos pra cacete. E na linha de cima, em cima tinha uma linha de picking, até 2 linhas de picking da Penn Schaefer, né? Comunicadas com isso. Depois disso veio assim... Mas daí a Natura percebeu que o caminho deles era aquele. E tinha que prosseguir aquilo. Cajamar assinou o conceito, na época, a gente pensava que Cajamar seria o centro do universo, né? O Pedro Pá falava, não, a gente vai crescer aqui, não precisamos abrir NCDs, porque, engraçado, a gente nasceu com o conceito que tudo passava por Cajamar e tudo sairia de Cajamar. E antes de abrir o segundo CD, eu abri em 2006, em Matias Barbosa.
Matias Barbosa, do lado de Juiz de Fora. Até sofri um acidente, capotei 6 vezes, quis fazer tanta coisa que não deu certo. Mas tudo bem, deu tudo certo no final. Mas antes de abrir o CD, cheguei a estudar um caso que hoje acho que o Melia está fazendo, e na época não se pagou, de continuar só o Cajamar, crescendo o Cajamar, e fui lá era a TAM na época, de comprar 3707, e a TAM pilotar para nós, e a gente levar de Cajamar para Viracopos, e de lá sair para todo o Brasil, para melhorar as entregas, porque sempre teve o papo das entregas. Uma FedEx da vida com a TAM. Com a TAM. Acabou não dando certo, os custos eram muito altos, o Brasil não ajudava nada. E depois tem outro lado do Brasil que é ruim para a logística, que é a parte fiscal. Tributária. E aí fazia tudo isso, mas faturava de São Paulo não dá mola nesse negócio. Então era conveniente abrir um CD em Minas, era conveniente abrir um CD em... E aí começamos a abrir CDs em todos os cantos, né? Aí eu acho que já montei uns 20 e poucos CDs entre os que eu abri e fechei. Abri CDs também no México, Colômbia, Argentina, Peru, Chile, para toda a Natura, em toda a parte da Latam, todos os CDs também abrimos. Depois compramos, na Natura, abrimos mais outro armazém automático, em Cajamar, passando a 48 mil posições. Aí fechamos Cajamar, a parte logística, foi para o NASP, que o NASP já tem aí 6 anos, mas o NASP foi um CD modelo que muita gente falou que não funcionaria, porque era um CD que não tinha pallets. Era um CD que no conceito não tinha pallets, são 70 mil caixas, que todo o WMS e WCS movimentam elas à medida que precisa. Isso era para atender a... São Paulo. O NASP só São Paulo. Só São Paulo. E o e-commerce de São Paulo. E aí inventamos aquela carreta automática que descarrega e carrega em 5 minutos, duplada, e que ela faz um circuito. Que é um double deck, né? A gente até tem vídeo no canal falando sobre muito isso. Muito legal. Assim. Que faz carga e descarga nos circuitos fechados, fábrica, Itapevi, que é o hub, né? Itupeva. Itupeva, falei errado. E São Paulo fica nesse triangulando. Então, para o caminhão double deck, tem mais... É muito legal. Deu um trabalho da porra, cara, mas a gente fazendo, e as caixas se mexiam, e ainda tem o papo da sustentabilidade, né, que é outro negócio importante. Dentro da Natura, trash, né? Natura. Plásticos, fitilho, e por robôs não podia ter, e a gente, o caminhão depois que enche, depois que está carregado, tem umas mangueiras do lado, e a gente bota ar nas mangueiras, e as mangueiras apertam a carga para a carga não se mexer. Esse é o truque. Porque eu fui outro dia numa empresa que me contratou agora. Esse eu não tinha pego. Então, eu fui numa empresa que me contratou agora, estou dando consultoria para outra multinacional grande, e tem aquela plataforma assim. Falei, puta, mas vocês não estão usando a plataforma? Cara, a carga chega tão desnorteada que quando tira, cai. Por que a de vocês não faz? Não, mas vocês não enchem com ar a carreta? Falei, não, que isso? Falei, não, tem umas mangueiras de seção retangular, que quando está tudo carregado, você dá com a própria pressão da carreta, do caminhão, a gente enche do ar e aperta a carga para a carga não se mexer. São aqueles sacos, né? Não, é uma mangueira comprida. É uma mangueira mesmo. De ponta a ponta, e você dá não sei quantos VAR e ela aperta, em vários lugares dos pallets aperta, como pallet de padrão. Mas e aí abrimos, aí esse ano passado eu ajudei, aí dei consultoria para Mercado Livre, dei consultoria para Via Varejo, dei consultoria para a Patrus, para a Sequoia, para a Pepsi, estou dando, então tem várias empresas de outros ramos, mas sabe que muitas vezes a consultoria é mais provocar as pessoas, é a provocação e você ver que tem pessoas dentro da empresa que são de inovação pura, mas que têm que ter liberdade e serem provocadas. Você tem que tirar a timidez ou o receio da pessoa se arriscar. Mas bom tu tocar nesse assunto, cara, porque uma das perguntas que eu queria te fazer é o seguinte: quem está nos assistindo aqui certamente está pensando assim, tá, mas e como é que ele lida com aquela turma do não vai dar certo, já tentamos isso, isso é muito caro, o cara que só enxerga como não fazer? Primeiro você tem que ter, eu disse, por exemplo, toda automação, mecanização é para o negócio. Então você tem que ser algo que para o negócio em si vai ser um diferencial. Ou é qualidade, ou é preço, ou é tempo, ou às vezes um pouco de tudo, né? E é colocar a pessoa assim, às vezes como ele te possibilita o crescimento da empresa sem traumas, sem choques. Porque um dos grandes problemas que você vê em inovação, eu volto depois no tema das pessoas, mas assim, um dos grandes problemas que você tem em inovação é assim, imagina, já decidimos fazer um negócio,
Que coisa curiosa. Aí eu decidi fazer. Então, eu te passo todos os números para analisar, né? Sua equipe analisa, a equipe do fornecedor das soluções analisa, e eu te passo os números do ano passado, porque provavelmente para te dar um ciclo de vida, eu te dou os números da Black Friday passada, porque a nova eu não sei o que vai acontecer. Não sabemos. E aí o que acontece? Um projeto às vezes demora muito porque é feito na Europa, porque é caro, porque os projetistas, e agora que o mundo depois da pandemia ficou mais louco, piorou um pouco, esse projeto demora, às vezes, 12, 18 meses. Olha a caca que acontece. 12, 18 meses... Mais um ano que te dei para trás. De desenho. De entrega do projeto. De entrega. Startup. Só que 12, 18 meses, mais 12 já passou meses, 2 anos de dados. Então, o que eu te entrego muitas vezes é o que você queria há 2 anos atrás. O mundo mudou, deu 3 cambalhotas, o e-commerce cresceu mais do que a vez. E aí você está ferrado. Então, como você fazer um negócio com a expectativa do crescimento, com a visão que tem que pegar com a área de negócio de como vai crescer, e com a flexibilidade ou a modularidade, essa palavra é difícil, né? Que seja modular o suficiente para você continuar crescendo sem ter que jogar aquilo fora. E aí, essas são as grandes coisas. Agora, eu tive sorte na vida porque, primeiro, os caras que me apoiaram, eles gostavam de inovação e em algum momento eu criei um nome que me ajuda na inovação. Então é mais fácil. Eu tenho uma credibilidade, às vezes, para umas coisas que outro cara, às vezes, fala, putz, esse cara é louco, o que merda tá falando? E eu falo, puta, o cara falou, escuta que de repente está certo. Mas acho que tem que insistir na sua crença, no que você acredita, e tem que buscar a forma de vender isso. E é interessante que vender isso é assim, para cada pessoa, às vezes você vende de um jeito, de uma forma, ou mais agressivo, ou mais business, ou menos business, ou mais qualidade, e considerando todas as facetas, né? O famoso triple bottom line de sustentabilidade, de essa nova geração, o que a nova geração vai querer de você. Porque, cara, não adianta fazer projetos para a cara da minha idade. A gente vai comprar e cada vez comprar menos, né? Tem que fazer projetos para o que vem vindo aí. Eu vejo que minha filha gosta das coisas que gosta. Ela gosta de shampoo vegano. Que é uma pedra. Já viu? O shampoo que ela usa, ela mora em Barcelona. O shampoo dela é uma pedra, parece uma pedra podre, você faz assim, sai espuma. Por quê? Porque não tem plástico. Então, mas então esse produto, na hora de eu condicionar a logística desse produto, talvez seja diferente do cara que carrega o... mas nós estamos vendo agora, assim, uma coisa mais simples até, esse eu acho até mais sofisticado, mas no supermercado esse fim de semana, cara, shampoo vegano, shampoo nada, sabão em pó vegano. E a gente está percebendo assim a mudança de consumo do papel, do plástico para o papel, né? Ou seja, por que a celulose está se valorizando, né? A gente achou, vamos parar de imprimir, está sendo digitalizado, o consumo de papel vai cair, ao contrário, a embalagem está aumentando, a embalagem de papel por ser orgânica. Mas, por exemplo, quem disse que daqui para frente a gente não vai... eu até desenhei uma vez um negócio desse brincado com a Natura, que era um caminhão cheio de tubos de PVC, uma espécie de tubos de PVC bem rústico. E o tubo de PVC tinha shampoos ou cremes, e você passava na rua, né? E a pessoa vinha com a garrafinha, você enchia a garrafinha, a pessoa subia. Mas de repente um dia vai ter uma necessidade até disso em alguns lugares, né? Na Europa tem muitos lugares que você vai comprar o azeite e você leva a sua garrafinha e o cara abre o tonel e enche o azeite. Não tem mais. É que também, eu concordo contigo, cara, não somente pelo produto, pela matéria-prima, mas também pela logística reversa. Que é o capeta, né? Que é a parte assim, de destinar esse lixo, né? Recolher esse lixo urbano, destinar esse lixo, que também é um fator logístico, né? E que cada vez tem menos lugar para botar, destinar o resíduo. Eu acho que eu li uma reportagem da Nespresso, não sei em que cidade da Itália ou da Alemanha, que eles estavam quase sendo barrados. E aí eles começaram a inventar que a cápsula, o alumínio da cápsula vira a máquina e o pó de café vira adubo. Mas é verdade, é isso. E por aí a coisa vai. Mas acho que, voltando ao tema, o importante é assim, onde você está, o que você tem... Se aquela sua ideia, aquele seu sonho, como que ajuda a empresa e para quem você vende e como você vende isso, né? E assim, tem projetos que são mais caros, tem projetos que são mais baratos, às vezes começar mecanizando, para depois ir automatizando, ir aos poucos e buscando soluções. Às vezes não busca aquilo tão sofisticado que ninguém sabe. Busca soluções até nacionais, você pode buscar uma solução
tipo qualquer solução de um provedor nacional, um fornecedor nacional. A Invent aqui, é nosso patrocinador aqui no canal. Invent, por exemplo. Pô, é uma empresa nacional aí fazendo milagres na automação. Por exemplo, eles têm, os meninos aí, eu até estou aconselhando eles em alguns momentos aí, mas eles têm uma empresa simpática, eles querem crescer, porque isso é muito importante, né? Onde o dono quer levar a empresa. Se ele quer levar a empresa para crescer muito e vender em 6 meses, se ele quer ter uma empresa diferente, e ele tem condições de competir, porque sabemos que hoje metade das coisas vem China e Índia, uma porção de componentes. Você monta os melhores aqui, não sei o quê. Tem um tempo de resposta muito mais rápido, um custo muito mais razoável. Um projeto de por si mais barato, porque os próprios engenheiros daqui são muito mais baratos que os engenheiros da Áustria e da Alemanha. Então tem soluções simples, talvez não tenha que fazer a linha mais sofisticada do mundo com o robô que faz o raio que os parta. Não, mas começa com algo sensato, algo produtivo, algo que funciona bem, que é simples, mas que te leva para onde você quer ir. A genialidade está na simplicidade, né? É isso aí. E aí o empresário investe, capitaliza esse investimento rápido, se motiva a continuar a galgar. Exatamente. Pegou o gostinho, vai. Que foi isso que eu senti, assim, que aconteceu contigo na Natura, né? É isso. Pegou o gostinho, vai. O primeiro projeto, daí vê o resultado que dá, vê a escala que ganha, porque esse é o grande lance da automação, né? É tu ganhar escala de volume de vendas sem precisar estar aumentando a estrutura junto. E tirar até aquele trabalho, às vezes, pesado, da pessoa carregar muitos quilos, da pessoa. Você ajuda as pessoas. Repetitivo, né? Você contrata outro tipo de skill de pessoa, porque você vai ter mais engenheiros, mecatrônicos, tu sobe o nível cultural. Eu acho que. E é necessário, né? Porque se você não fizer isso, aí que você vai comprar tudo made in China, não tem jeito. Ou o cara vai vir aqui e vai tomar conta de tudo. Então nós temos que estar preparados. E o Brasil, com a criatividade, a velocidade que tem, a genialidade que tem tudo para dar certo, cara. Tem uma molecada aí genial, querendo fazer, tem que investir. Acho é irremediável. A gente não pode viver no século XIX, né? A gente não pode mais ter um carro que consome petróleo igual um louco. A gente não pode fazer. Você não tem mais carrozinha na rua, cavalo carregando coisas. Então a inovação é algo totalmente essencial, necessário para você ser competitivo. Senão seu competidor fará e ele vai te matar. Essa é a verdade. Quem fizer primeiro leva, né? É isso. E você será obrigado. E aí você pode querer estar na frente, estar desenvolvendo e tudo, ou estar sempre olhando para o que o outro fez para você ver como se faz. Um seguidor. Maravilha. Cara, deixa eu te fazer última pergunta. Na verdade, tem duas perguntas aqui. Uma é, que dica tu daria aí para nossa audiência, com a tua experiência e tal, para a gurizada que está começando e pensa em projetos, etc. Porque, por exemplo, eu sempre levei isso na minha vida. Se o cara fica muito na operação, no dia a dia, a operação consome muito o ser logístico, né? E normalmente ele não consegue levantar a cabeça para pensar como é que ele deveria fazer isso de forma mais otimizada. Então eu sempre falei, cara, pondera o seguinte, uns 20, 25% do teu tempo, tu tem que estar vinculado com algum projeto, tu tem que estar saindo do dia a dia para pensar de forma mais holística. Como é que tu vê isso para os seres logísticos aí? Aí depende um pouco da empresa. Tem empresas que a gente, numa época da vida na própria Natura, a gente tinha horas disponíveis e tinha que gastar tantas horas em ler, se aculturar, em estudar cases. E a gente trazia cases para a equipe e para a operação. Então, todo dia, ou cada uma vez por mês, alguém mostrava um case de algo que ele tinha estudado ou que tinha visitado. Isso, às vezes a empresa não te dá essa chance. Não. E aí hoje em dia... Então você tem que buscar a chance, cara. Então, assim, se você quer subir, você quer fazer, você tem que se esforçar. Não vai ser free e não vai ser inspiração divina que vai vir uma varinha mágica e vai te fazer. Então você tem que gastar as horas. Trabalhar mesmo, né? Na internet, você tem que se apontar em visitas, você sempre que possível, curioso. Visita técnica, né? Leia livros. Benchmark. Eu adorava ler livros assim de cases que não tinha nada a ver. Assim, um case de uma obra de uma hidroelétrica. Puta, mas que problemas que o cara enfrentou? Como foi a logística da Olimpíada? Puta, negócio alucinante, entendeu? E você tem que buscar em cada coisa, vai pegando, e aí quando você acha algo que está mais com você, o que te interessa, o que está perto do seu business, você se aprofunda. E você se aponta, acho que tem que se apontar, tem que investir em congressos, em se aculturar, em visitas,
A internet hoje ajuda pra caramba. Antigamente eu lembro que ir em congressos, 3 ou 4 congressos por ano no mundo inteiro. Hoje, não precisa ir em tantos, às vezes um ou outro. É muito bom a parte presencial, porque é um pouco diferente do online, mas o próprio online já te ajuda, te dá uma pista como ver. Então, curiosidade acima de tudo, sempre tem que... inquietação, acho que para mim... Questionar, né? Para mim, a inovação é ser inquieto e inconformado. Por que faz essa porra todo dia desse jeito? E você mesmo contestar ou experimentar coisas diferentes na vida. É constante. Conversar com outras pessoas de outros ramos e não achar que só os engenheiros têm a solução. Então, isso que eu disse. Conversa com os ramos, conversa com outras pessoas que têm outro perfil, escuta bastante, porque a gente só aprende ouvindo, cara. E vendo. Isso, para mim, é essencial. Maravilha, maravilha. E o Angel é matemático, né? Ele não é engenheiro. Não. Por isso que ele fala que ele não escuta só engenheiro. Para mim, os seres quadrados são os engenheiros e os fluxos que eles fazem. Todo fluxo é quadradinho. Meus fluxos eram redondos, assim, eu falava, uma bola, 3 bolas é um Mickey, né? Então, uma bola dá um Mickey. Então, eu acho que tem que... Mas é muita conversa, é muita ouvir e uma predisposição para aprender, acho, para entender, para ouvir e para... Mas para ouvir assim, de verdade, para entender o que o cara quer dizer. A nossa geração, Angel, ela foi assim, doutrinada a fazer a faculdade, era medicina e advogado, e cara, engenheiro, e cara, tá feito na vida. Hoje em dia é uma long life learning, né? É uma vida contínua de aprendizado e o YouTube, claro, eu vou puxar a brasa pro meu assado, né? Cara, eu aprendo muito no YouTube hoje em dia, né? Sobre negócios, sobre empresas, etc. Angel, deixa eu te falar sobre uma coisa disso que você gosta. Eu visitei, na época, quando a gente começou a fazer o e-commerce, eu fiz todo o e-commerce da Natura também, eu que fiz toda a parte do e-commerce, né? Que a Natura, se você pensar bem, ela já era um e-commerce em 93, 95, mas depois fizemos o e-commerce de verdade. E a gente visitou o Facebook, Google, tudo mais. E aí fomos falar com os caras, tudo como que era. E um dos caras que me recebeu, que mais me ensinou, era um brasileiro, e o cara era antropólogo. Nossa. Chupa que doce, era antropólogo. Eu falei, porra, mas cara, me explica. Ele fala, não, cara, tem um historiador que vê a coisinha agora e conta. O antropólogo, ele estuda toda a vida em ciclos maiores, mas sempre faz aquelas voltas. Então, esses caras lá em cima estão estudando o que virá do mundo, porque a cada tantos anos, tem a mítica dos 7 anos, mas em períodos mais longos, e quando o cara começou a falar do Facebook, ele começou a falar comigo, antigamente as tribos se reuniam em umas ocas de 108 pessoas, ou 180. Agora nós achamos que pode virar 300 e pouco porque é online. Mas tem gente que tem 3.000. 3.000 não é razoável. Você teria que ter as pessoas que você consegue olhar na rua e falar o nome delas. Tá? Mas então, para você ver que em uma empresa dessas que você fala é só tecnologia, não, cara, tem antropólogos lá ditando. De novo, o fato da multipolaridade, assim, né? Total. Muito legal isso. E aí eu queria aproveitar essa tua experiência e os teus estudos aí. O que vem de inovação para a logística na frente aí? O que está vindo aí para nós? Cara, eu sei. Tem uma parte da logística que não é de automação, que é a cooperação, né? Que se unir, os competidores se unirem e buscarem a diferenciação que tem que ter. Isso é difícil de conseguir, pelo menos em transporte a gente não consegue. Eu vejo Danone buscando isso, eu vejo a Coca-Cola buscando isso. Mas querendo, sabe? Eu estou numa startup, conversado com eles, eles são focados nisso. O que eu vejo, assim, para Invente, por exemplo, para Schaefer, para Knapp, o que eu acho que virá como grande mudança, que eu, pelo menos penso na minha cabeça, e talvez esteja totalmente desorientado, é o 5G. Eu acho que o 5G vai dar um soco muito grande. Eu acho que todos os AMRs, né, aqueles shuttles que andam sozinhos e tudo, é uma tendência, mas para algum tipo de empresa... Tipo o CD da Kiva, lá, da Amazon. Mas para algum tipo de empresa, tem que ter um portfólio muito extenso. Uma empresa com um portfólio pequeno, uma linha de pique muito mais efetiva. Mas eu acho que o 5G, porque a vantagem desse shuttle é que eles são modulares. Então, assim, vamos mudar de CD. Eu pego os 50 shuttlezinhos, coloco no caminhão, vou lá, marco no chão e vou sair, está trabalhando. Precisa mais 50, compra mais 50. Linhas de pique, o armazém é mais complicado. O armazém é mais complicado de por si. Ele é menos flexível, né? Porque ele está fincado no chão. Então, tudo que não for fincado no chão, e acho que o 5G, para mim, permitiria
muito menos cabos, muito menos fios, muito menos instalações e só muito para a galera mais entender, conversa. né? Esses robozinhos da Amazon e etc. Esquiva, né, da vida. Esses caras aí, todos eles trabalham dentro do 5G. É. E aí eu acho que isso dá, porque é tudo modular. E modular eu cresço e talvez no futuro tenha, por exemplo, linhas de picking que tem um módulo de 10 metros e que eu plugo lá na energia elétrica e ele está com 5G já conversado comigo em algo que não tem fios comigo. E que, vai encaixar outro? Encaixo mais outro no trilho e vai andando. Eu falo muito até com a Invent e tudo mais, falo, puta, vamos desenhar um negócio assim? Eu desenharia porque acho que seria um negócio que cresce à medida que eu preciso. E outra coisa importante que eu acho que é logística, não há uma solução única. Então, não, tem que ser custom-made. Então, todos os produtos vêm a mim. Ou linha de picking assim ou não. Cara, depende. Você pode ter até num CD 4 ou 5 tecnologias que tratam 4 ou 5 produtos diferentes ou categorias de produtos com perfis. O perfil do pedido, a curva ABC. Se tu não pode tratar o produto C igual o produto A. Então, é muito caro e não ganha guerra. Cara. Ou seja, um dos segredos da automação, pelo menos a minha percepção, é tu saber aonde botar a grana, onde botar, que grana, qual é a solução, em que grana e como que cresce isso. Para mim é interessante, porque senão, claro, na Europa os caras chegam a visitar um CD, quando o cara falava, quando você quer falar, quando chega a 65%, eu compro mais. Por quê? Porque o custo da mão de obra é gigantesco, o custo do terreno é gigantesco, então o cara trabalha de outra forma. Totalmente mas é outra diferente. Realidade, né? Aqui está num país que a mão de obra é extremamente barata, tem que ver, até usar às vezes um pouco de mão de obra, porque o Brasil precisa de empregos também. Então tem que ser consciente com tudo isso, né? Eu acho que... Mas tem muita coisa, eu vejo que essa juventude vai se soltar e essa compra que essas grandes empresas estão fazendo dessas startups, acho que vai injetar um dinheiro para elas, se não abafar elas, porque tem que fazer isso. Tem que deixar elas com liberdade, né? Para ela. Se você começar a mandar e começar a quebrar o resultado do grandão aqui, aí não vai andar de novo. Porque isso é uma parte muito difícil, assim, né? Tipo, porque tu quer inovação, mas também não pode ser uma inovação que vai vir daqui a 50 anos, né? Então tu tem que conseguir acertar essa medida aí, sempre é um desafio, né? Por isso que eu acho que tem que ter o balanço, assim, me entrega isso aqui e o que eu falava, assim, todos nós deveríamos ter um tempo que antigamente falavam do ócio, e para mim o ócio é trabalhar, porque como eu vivo com tesão e alegria, trabalhar para mim é uma alegria. Quando não tenho nada para fazer, fico nervoso e me dá meio desespero assim. Ter um tempo de você parar, pensar, fazer e elucubrar e ver coisas diferentes o tempo inteiro, estudar. Acho que a vida a gente tem que estar sempre estudando e se plugando no que e evoluindo, né? Buscando a evolução. Sempre. Angel, cara, obrigado pelo teu tempo, obrigado por essa aula maravilhosa. Espero que todo mundo tenha curtido, assim como eu curti, resgatando essa história aí da automação dentro do Brasil e principalmente vendo assim, não na teoria, porque na prática, né? O homem já fez mais de 25 CDs aí automatizados no Brasil, ou seja, é mais do que a aula, é uma aula prática de realidade, de resultado que já foi entregue, né? O que passou. Tomara que eu consiga fazer mais uns 5, vai. Não, mas esse legado já é teu, né? Já tá aí. Já tá divertido. Já tá feito aí. Queridão, valeu. Muito obrigado. Até, cara. Meus queridos seres logísticos, espero que tenham curtido tanto quanto eu. Muito obrigado novamente ao Angel, muito obrigado à Invent por nos emprestar esse ambiente aqui para poder termos esse bate-papo. E era isso por hoje. Beijo no coração, até o próximo podcast. Valeu!